esta ordem a todos aqueles que seguem a Jesus. Qual é a ordem? A ordem está aqui em Lucas. Aleluia, Senhor. Lucas no capítulo 16, versículo 15, que diz: Aleluia, papai. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aleluia. Nestes 2 versículos, nós podemos ver aqui a palavra evangelho, que significa uma boa notícia. Mas ao final do versículo, com a palavra condenado, nós temos aí uma má notícia. O ser humano tem uma boa notícia e uma má notícia. Qual é a primeira que eu vou falar? A má notícia. Qual é a má notícia? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quando nós nascemos, fomos concebidos em pecado, herdamos o pecado de Adão. Então não existe um ser humano na terra que possa dizer que vai se salvar sozinho, que ele vai dar conta sozinho de fazer o bem, não fazer o mal, não pensar o mal, nada. Nele tudo é bom, isso não existe. Certo? Então nós temos em nós o pecado. Porém, quem nos criou, Deus que nos criou, é santo. Glória a Deus. Nele não há maldade. Então você tem um conflito entre o ser humano e Deus. Um Deus puro e santo que não vai aceitar pecado. Mas, apesar desta má notícia que nós somos pecadores, e pecadores serão condenados, porque nós também temos 2 coisas ao final quando a gente morre. Temos a vida eterna e a morte eterna. Mas nós temos também a boa notícia, que apesar de nós termos nascido pecadores, com uma inclinação ao pecado, de Deus, o Pai, mandou aquilo que ele tinha de mais precioso, o arquiteto do universo. Amém, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Jesus não é um homem comum, como muitos dizem aí pelas internet da vida. Não. Jesus é Deus, ele é eterno, não teve começo, não tem fim. Jesus é o Filho de Deus que mora, que sempre esteve no céu com Deus, na criação. A Bíblia diz que Jesus era o arquiteto do universo. E eu era o seu arquiteto, está lá em Provérbios. Então Deus deu aquilo que ele tinha de mais precioso para salvar pecadores, porque ele ama a humanidade. Ele nos amou e deu o que ele tinha de mais precioso. Aleluia, Jesus. E nós estamos aqui anunciando esse amor de Deus, que deu o que ele tinha de mais precioso para nós, para salvar nossa alma, para que a gente não ficasse a eternidade todinha sem ele, para sempre. Depois que a gente morrer, pessoal, é para sempre. Não tem volta. A Bíblia diz: morreu o pecador, seguiu-se o juízo. Quando é que a gente vai morrer? Ninguém sabe. A eternidade está às portas. Verdade. Pode Deus. ser daqui a 20 anos, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. Como é que você diz? Pela realidade, basta você olhar. Quantas pessoas já morreram de repente? Você diz: meu Deus, estava tão bom, morreu. Então a eternidade está às portas. E cada ser humano que ouvir a palavra de Deus, a partir daquele momento que você ouve dizer que Deus criou a humanidade, que o homem pecou, Verdade, Deus. mas que Deus mandou o seu filho, e qual é a condição que eu faço agora? O que eu faço? Eu me arrependo dos pecados que eu cometi, me achego a Cristo, creio nele. Como assim? Mas eu já creio, eu sei que Jesus está no céu. Não. Esse crer para a salvação é crer quando você se propõe a seguir a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém, Jesus. Então eu vou a partir Glória a de agora me Deus. dedicar a Deus, esquecer aquilo que não agrada. O que agrada a Deus? O que agrada? Então eu vou para a Bíblia, eu vou ver, vou ler, vou para a igreja, vou consertar os meus caminhos, porque todos nós sabemos que muita coisa que acontece no mundo não é da vontade de Deus, a gente sabe. Então vamos nos aprofundar. Isso é crer para a salvação. Quando existe uma transformação na nossa vida. Aleluia. Todos nós estamos aqui porque sabemos que um dia éramos pecadores, mas aceitamos o sacrifício de Cristo. Nos achegamos.
Jesus vai fazendo uma limpeza na nossa vida e nós vamos seguindo um caminho que vai ficando cada vez mais claro e caminhamos com Deus. Aleluia. Então, essa é a realidade do ser humano, que existe um Deus amoroso e esse Deus vai dar a salvação. Depois que a gente morre, existe uma salvação, existe uma vida com Deus. Isso aqui não, a nossa vida não acaba aqui. Depois da morte existe uma eternidade nos esperando. A partir do momento que a gente ouve essa verdade, Deus, o ser humano passa a ser responsável agora também, porque ele já não é mais ignorante, ele não é mais inocente. Essa é a verdade. E esse mesmo Deus que nos salva depois que nós morremos, nos salva agora, e nós vamos sentir, vamos viver essa salvação depois que a gente morre. Ele também nos dá paz, ele tira a nossa tristeza, ele nos dá alegria na tribulação, ele nos ajuda, ele nos sustenta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele provê, ele satisfaz a nossa alma, porque nós somos, Deus nos fez para ele. Longe dele não vai haver felicidade. Ah, eu fui para a festa, fui muito bem, me alegrei, cheguei. O vazio vai continuar na minha alma. Por quê? Porque nós somos feitos para Deus. Não vai existir felicidade na terra sem estar junto de Deus. É só ilusão. Jesus. O diabo vai colocar para o nome ilusões. Que por um momento ele pensa que ele é feliz. Mas como nós somos feitos para Deus, nós vamos sentir um vazio dentro de nós. Né? Vamos sentir esse vazio. Mas o Senhor chama todos os homens, ama a todos e chama para aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez, a chegar-se a Ele, ser feliz na terra e ser feliz eternamente com Ele. Amém. Glória a Amém, Jesus. Glória a Deus.